Fala galerinha, estamos iniciando mais uma videoaula. Agora o curso de Eletrodinâmica entra em ação. Eletrodinâmica eu vou dividir em várias partes. Esta primeira parte, que está aqui, nós vamos tratar de corrente elétrica, energia elétrica e seus efeitos. Ok, gente? Vamos lá. Quando eu falo em corrente elétrica, eu preciso de um condutor elétrico. O condutor é aquele que apresenta vários elétrons livres, que são fracamente atraídos, que têm mobilidade. Mas eu preciso também ordenar essa movimentação. E para eu gerar esse ordenamento, eu preciso de uma diferença de potencial elétrico. Então, quando o fio condutor estiver em uma diferença de potencial elétrico, eu tenho um campo elétrico, eu tenho mobilidade ordenada de elétrons e eu tenho corrente elétrica. Aí você vai dizer, Montalvão, mas a corrente elétrica, ela pode ser calculada? Claro que você pode calcular. É simples. Você divide a variação da carga elétrica pela variação de tempo. Então quer dizer que para uma corrente elétrica ser alta, ela precisa passar muita carga em pouco tempo. Exatamente. A corrente elétrica é inversamente proporcional à variação de tempo. Quanto menor for a variação de tempo, maior será a corrente elétrica. Exatamente isso. Aí você pode perguntar, Montalvão, e a corrente elétrica? Eu tenho tipos de corrente? Tem. Nós temos dois tipos. A corrente elétrica ela pode ser contínua e ela pode ser alternada. Quando você liga um equipamento a uma bateria, a uma pilha, você tem corrente contínua. Ela tem apenas um sentido. Agora, quando você liga um equipamento elétrico, uma tomada elétrica da casa de vocês, essa corrente que vem através de uma indução eletromagnética lá da Chess, enfim, Xingó, Paulo Afonso, das usinas hidrelétricas, aí essa corrente vem de indução eletromagnética, que é uma corrente alternada. Essa corrente aqui é uma corrente simples, é uma corrente contínua. E eu tenho aqui, veja, a corrente constante e a área desse gráfico, que é corrente e tempo, nada mais é do que a variação da carga elétrica. Observe agora aqui que eu tenho uma corrente alternada. A corrente alternada, ela tem máxima, mínimo, ela inverte o sentido, ela tem corrente zero. Isso é a minha corrente alternada, que vem de uma indução eletromagnética. Gente, continuando, eu falei para vocês dos condutores. Sim, e onde estão esses condutores? São equipamentos, né? Na verdade, um fio, um metal, eles apresentam elétrons fracamente atraídos. Elétrons livres. Então, os condutores apresentam muitos elétrons livres. Já os isolantes, não. Aqui eu tenho um exemplo de um condutor, de outro condutor, de outro condutor. Uma solução eletrolítrica, massa. Beleza. Mas, se eu colocar uma borracha, um vidro, aí eu vou partir para um isolante. Olha, a corrente elétrica tem os seus efeitos. Esse efeito aqui é o meu primeiro efeito, chamado efeito térmico. Caramba, e esse efeito térmico vem da onde? Vejam essa lâmpada. Aqui dentro nós temos um filamento de tungstênio. E o tungstênio é um elemento que tem um ponto de fusão alto, porque a temperatura aqui é muito grande. Então, quando os elétrons passam nesta lâmpada, eles geram muito atrito. E o atrito gera calor. E uma parte dessa energia é a luz visível. E a outra parte é infravermelho, que a gente não aproveita. Por isso que quase não se fabrica mais. Mas eu tenho aqui exemplos de lâmpadas incandescentes. O chuveiro elétrico, porque lá dentro do chuveiro nós temos um resistor que tem a sua resistência, que é uma dificuldade a passagem dos elétrons, e essa dificuldade gera calor, é mais um efeito. O ferro de passar roupa, o fusível, esses são exemplos do efeito térmico de uma corrente. Nós temos o efeito químico, que é uma reação química, a solução eletrolítrica, que eu estou trazendo íons, cátions e ânions, estabelecendo uma corrente elétrica. Nós temos o efeito fisiológico, claro, o choque. Claro que sim. O choque pode ser tão alto que pode matar uma pessoa, você pode ter uma parada cardiorrespiratória, o choque pode fazer cócegas e o choque pode salvar uma vida. Quando você tem uma fibrilação,
Você precisa de um desfibrilador. Nos hospitais tem. Aquele capacitorzinho que e dá aquele choque para o coração voltar a bater certinho. São exemplos fisiológicos da corrente elétrica. Nós temos também o efeito magnético. Os motores, eles funcionam pelo efeito magnético. Toda corrente gera campo, o campo força magnética e uma rotação no motor, como vocês podem perceber nesse exemplo aqui. E aqui você tem, ó, quando você passa a corrente elétrica, se você colocar vários ímãs, eles sofrem interferência devido ao campo magnético, devido ao quê? À influência magnética da corrente elétrica. Aí, gente, olha o que é que acontece. Agora nós vamos falar um pouquinho desse resistor. Resistor, na verdade, é um componente elétrico que tem a função de transformar a eletricidade em calor. Eu transformo energia elétrica em calor, integralmente. Onde é que eu aplico? Chuveiro elétrico, sanduicheira elétrica, churrasqueira elétrica, chapinha de cabelo, lâmpadas incandescentes. Ou seja, olha uns exemplos aqui, ó. Ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, lâmpada incandescente, ou seja, a energia elétrica que está aqui, vocês observem, passa pelo resistor e surge o quê? O calor, que é o infravermelho. E como é que aparece resistor? Aparece dessa forma. Essa é a figura principal nas questões, que fala de resistor. Esse é o símbolo do resistor, tá? E a gente tem duas leis. Quando eu falo em resistores, eu tenho duas leis. Primeira, a lei de Ohms. O que é que diz a primeira lei de Ohms? Diz o seguinte, que a diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica serão grandezas proporcionais. Se eu aumento a corrente, eu aumento a DDP. Se eu diminuo a corrente, eu diminuo a DDP. Agora, o resistor ôhmico, o gráfico que representa isso é uma reta. O resistor ôhmico, sim. Então, eu aumento a corrente, eu aumento a DDP. Eu aumento a corrente, eu aumento a DDP. Gente, então tem alguma coisa que vai ser constante. E o que é que vai ser constante? A resistência elétrica. Aí será constante, claro, para aquela temperatura. Então eu coloquei, a resistência elétrica não depende da DDP aplicada ao resistor, nem da intensidade da corrente elétrica que o percorre, mas do condutor e da temperatura. Então a resistência vai ser uma propriedade do condutor e da temperatura. Gente, olha, nessa aula de hoje, nós falamos da primeira lei de Ohms, falamos da introdução dos resistores e da aplicação da corrente elétrica no dia a dia e também dos efeitos da corrente. Tá, gente? A próxima aula nós iremos começar de segunda lei de Ohms e dos resistores, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, faça a inscrição no canal logo, ative o sininho das notificações, aquele que tudo que eu lançar, você fica sabendo de imediato. E dê um joinha, né? Que o professor de vocês merece. Grande abraço.